Volkswagen Brasília, 50 anos de lançamento aqui no Brasil. Sua história, curiosidades, hoje aqui no canal PL. Se você não é inscrito, você não vai pagar absolutamente nada, só se inscrever, clicar em inscrever aqui embaixo e dar o joinha, que é muito importante. Clica ali, é muito importante. Comente também a sua opinião, dê o seu feedback para o nosso canal, ficarei muito contente, vou ler os comentários. Vamos começar. O início dos anos 70 foi uma época de forte movimentação na indústria automobilística brasileira. A Ford colhia os resultados do trabalho bem feito com o Ford Corcel e Belina. A GM desenvolvia o Projeto 909, que viria a se tornar o Chevette, e a Chrysler do Brasil, em cima do modelo europeu Hillman Avenger, desenvolvia também seu novo carro com a exclusiva carroceria de 2 portas, que era uma preferência nacional. Desde 1970, a pedido do então presidente da Volkswagen aqui no Brasil, Rudolf Leiding, o departamento de estilo da marca trabalhava em 2 projetos distintos. O primeiro, um veículo esportivo que daria origem em 1972 ao Volkswagen SP2. E o segundo, nas palavras do próprio Leiding, fosse maior por dentro do que por fora. Dentro da fábrica, o projeto que estava sendo desenvolvido pela equipe do bom design, saudoso Márcio Piancastelli, o novo carro era chamado ali internamente, no começo por eles, de Projeto 102. Na imprensa especializada, o projeto era tratado como Mini Variant, e de fato algumas unidades da Variant foram encurtadas para servirem de mula para o desenvolvimento final do projeto. Naquela época, a Volkswagen do Brasil gozava de total autonomia para criar e desenvolver os seus próprios veículos aqui no país. A família 1600, por exemplo, surgiu por aqui ainda em 1968 com o Volkswagen 1600 4 portas, que ganhou o apelido de Zé do Caixão. Em 1969 chegava a perua Variant, e na segunda metade de 1970 era a vez do Fastback TL. Esses 3 carros eram adaptações brasileiras em cima de um projeto alemão de 1960 chamado EA97, que havia sido apresentado para serem alternativas ao Fusca já naquela época por lá. Porém, o projeto acabou sendo engavetado e desembarcou no Brasil na segunda metade dos anos 60. O próprio Carmanguia teve uma versão abrasileirada chamada de TC. O SP2 e a Brasília não. Eles eram projetos totalmente brasileiros, ao contrário desses demais, que eram adaptações brasileiras em cima de carros alemães. Para o motor, haviam algumas opções. O bom 1500 do Fuscão ou o 1600 usado no antigo Zé do Caixão e Carmanguia. Eles optaram por usar o motor de capela alta pelo fato desse motor ocupar menos espaço. O motor plano da Variant, por ser mais achatado, ocupava um espaço maior, e como o objetivo era um carro mais curto, o motor acabou sendo o 1600 usado no Zé do Caixão. Só que no caso do Carmanguia e do Zé do Caixão, esses carros não tinham nenhum tipo de acesso pela traseira. Havia o motor ali, mas não tinha nenhum tipo de tampa. A Brasília, o projeto do novo carro, previa uma terceira porta traseira. Por essa razão, então, o que seria o porta-malas traseiro, por causa da tampa, se tornou um espaço meio raso. Por conta do motor de capela alta, eles conseguiram fazer uma tampa ali mais para cima do motor. E, aliás, foi um desafio realmente do departamento de engenharia, porque no caso de peruas como o Variant, o motor usado era o plano. No caso da Brasília, eles usaram um motor convencional, digamos assim, e a terceira porta traseira. O vão era até satisfatório, mas o espaço traseiro para bagagens ficou de fato um pouco raso. Ele era um pouco compensado pelo encosto do banco traseiro, que ficava um pouco acima, então dava um certo fechamento naquele espaço. Mas se tivesse muitas bagagens ali, numa eventual freada brusca, as bagagens podiam voar em cima de quem estava sentado atrás do carro. Até por essa razão, foi adaptado pela própria Volkswagen uma espécie de 2 ganchos nas extremidades ali, nas laterais, para você poder prender as coisas com uma cordinha. Não era a solução mais desejável, mas foi o que foi possível na época. O Brasília, na verdade, ele não era uma perua, ele era o que hoje nós chamamos de hatch, mas na época não havia muito esse nome, né? Por causa da terceira porta traseira que ela tinha, ela foi meio que enquadrada numa inédita configuração, numa inédita categoria de semi-perua, vamos dizer assim, ou 2 volumes, que é uma fórmula de muito sucesso, que depois outros veículos também usaram, né? Como o Fiat 147, Chevette hatch
e até o próprio Gol. A Brasília, vamos dizer, foi o primeiro carro hatch do Brasil, mas por ela ter a terceira porta, ela acabou sendo cadastrada pela Volkswagen como um utilitário, como uma perua, por que não? Até isso não foi à toa, porque cadastrando ela como uma perua, a Volkswagen conseguiu uma isenção de IPI, que é imposto sobre produto, né? É um IPI menor de 23%, que seria o comum, para 20%. Isso ajudou a reduzir o preço final do Brasília, que conseguiu ser enquadrado aonde a Volkswagen queria. A Volkswagen prometeu enquadrar esse novo carro acima do Fusca e abaixo da Variant, e ela realmente conseguiu, principalmente devido a essa isenção, esse pulo do gato, que foi o cadastramento dela como uma perua, embora ela tecnicamente não fosse exatamente uma. Até por isso, no seriado Chaves, lá, o carro do Sr. Barriga é tratado como caminhonete, porque ela era considerada de fato um utilitário, assim como um Export, por exemplo, é considerado uma caminhoneta, né? Então, isso foi um olé que a Volkswagen deu na própria concorrência, que ficou olhando tipo, caramba, nós não pensamos nisso. E realmente isso também ajudou o enorme sucesso que o Brasília teve aqui no país. Como eu disse, o começo dos anos 70 foi uma correria ali das marcas, todas elas correndo para conseguir fazer os seus lançamentos para já o ano de 73. A Chrysler do Brasil teve tanta pressa em lançar o Dodge 1800 que fez o lançamento, e com isso alguns problemas crônicos do carro começaram a aparecer. Ele até acabou ganhando o apelido pejorativo de Dodge 1800 problemas. Isso daí afetou gravemente a imagem do carro, que acabou sendo renomeado anos depois para Dodge Polara. Polêmicas também aconteceram nesse período. Nessa época, as montadoras, todas elas costumavam usar a Estrada Velha de Santos, aquela do clipe do Roberto Carlos, para testarem seus carros. Sabendo disso, o editor-chefe da revista Quatro Rodas na época, o Neemias Vazão, e o fotógrafo Cláudio Laranjeiras ficaram na espreita lá com o Fusca, né, o carro deles lá, até que eles avistaram um comboio de carros da Volkswagen. Ao se aproximar, eles identificaram que entre esses carros estavam dois do novo lançamento, dois Brasílias. Eles ficaram alvoroçados, iam conseguir dar um furo de reportagem. Mal sabiam que o furo ia ser outro também, né? Porque ao se aproximarem, eles conseguiram fazer as fotos. Mas seguranças da Volkswagen que estavam a bordo de uma Variant se aproximaram e falaram: para. Começaram a atirar. Um tiro acertou a placa do Fusca deles e outro tiro acertou o para-choque, né? Eles conseguiram até abordar, tentaram quebrar a câmera do fotógrafo, mas eles conseguiram recuperar o filme. O que era para ser apenas um furo de reportagem virou um furo de tiro no próprio carro deles, e também um atentado grave aos repórteres, né? Mas naquela época a imprensa automotiva corria atrás mesmo da notícia para publicar, e as fotos de fato foram publicadas com a manchete: a foto apesar do tiro. Isso daí pegou mal para a Volkswagen nessa época, não havia internet, imagina se tivesse, a repercussão ia ser ainda mais intensa, mas os repórteres não foram feridos e saíram aí com esse capítulo curioso da indústria automotiva nacional. Há exatos 50 anos, meio século atrás, em junho de 1973, acontecia o lançamento do Volkswagen 1600 Brasília. Sua dianteira lembrava bastante a frente da Variant, TL, SP2 e até os alemães 412. Seu comercial de lançamento já enfatizava as suas vantagens. E como um carro espaçoso não precisa ser um carro grande, nós fizemos um carro de linhas tipicamente europeias. Muito bonito, prático, com lugares para 5 pessoas, incluindo joelhos e bagagens. Assim nasceu o carro construído de dentro para fora. O Volkswagen 1600 Brasília. Todo bom gosto europeu em cada detalhe. Com a mecânica mais simples e robusta. A mecânica Volkswagen. Volkswagen 1600 Brasília. Uma nova dimensão de carro.
Vocês notaram ali, uma curiosidade já, né? Notaram ali que o painel que aparece no comercial é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. As primeiras unidades da Brasília, lá em 1973, elas traziam a chapa de metal que fica abaixo do tabelier, ela era totalmente reta, era uma chapa lisa. Isso aí durou poucos meses, poucas unidades saíram assim, porque logo depois foi mudado para aquela chapa com decalques que perdurou até 76 e 77 ela ganhou um revestimento, né? Então, as primeiras unidades, né? Inclusive o próprio tabelier da Brasília, isso aí que a gente está acostumado a ver, ele foi inspirado no painel do DKV Fissori, lá da Vemag. Vemag é uma marca que a Volkswagen comprou em 1967 e tirou de linha os carros com motor 2 tempos. Mas pelo visto, o painel do Fissori, que era um carro aí moderno da Vemag, foi usado de inspiração pro painel do Brasília, né? Eu já falei sobre a Vemag aqui no canal, na playlist Sessão Nostalgia você confere esse vídeo da Vemag e muitos outros. E, na realidade, como já era esperado por Rudolf Leiding e toda a equipe do Márcio Piancastelli, o Brasília realmente foi um grande sucesso. Sucesso esse que jamais foi atingido por outro modelo, porque a Volkswagen sempre bateu cabeça com veículos que tentassem substituir o Fusca, não só no Brasil, como na Alemanha também. Vários veículos foram criados e nenhum ou poucos conseguiram algum êxito, né? Aqui no Brasil a Volkswagen lançou o Zé do Caixão, que na verdade o nome não é esse, é a Volkswagen 1600, não teve sucesso. A variante teve um relativo sucesso nos primeiros anos. O TL não foi um sucesso, não foi o sucesso que a Volkswagen esperava. Todos os modelos refrigerados a ar derivados do Fusca que a Volkswagen vendeu aqui realmente não tiveram um grande êxito, com exceção da Brasília. A Brasília rompeu essa maldição, vamos dizer assim, e realmente foi um grande sucesso, uma explosão, vamos dizer assim, porque na segunda metade dos anos 70 ela foi o segundo carro mais vendido no Brasil isolado, só perdia para o Fusca e por muito pouco não chegou a ultrapassar o Fusca em alguns anos, como 78 e 79. Vamos relembrar então quais foram os números de venda ano a ano da Brasília aqui no Brasil. Aliás, eu falo a Brasília ou Brasília, no meu entendimento, os dois estão certos. O projeto inicial previa o Brasília, mas pelo fato dela ter sido cadastrada como um utilitário, o nome no feminino também acabou pegando mais, né? Então, tanto a Brasília quanto o Brasília, na minha opinião, os dois estão valendo. O que importa é o nosso carinho por esse pequeno grande carro. O ano de 1973, olha, tô vendo aqui, começa com 34.320 unidades. Em 74, já pulou para 82.893, 75, 111.903, 76, 133.003, 77, 149.907, 78, o ano que mais vendeu, né? 157.700, 79, 150.614, 80, 88.320, 81 aí já tem uma queda grande, né? 20.144 e 82 somente 2.400 unidades. Eu já vou falar daqui a pouco por que teve essa queda brusca no final da produção. Foram 9 anos e pouco mais de 1.064.000 Brasílias fabricados, um sucesso inegável e inclusive pouco mais de 100.000 unidades desse montante aí foram para exportação, né? A Brasília foi vendida em outros países como México, Nigéria, inclusive na Nigéria ela ganhou até outro nome, lá ela era chamada de Volkswagen Igala. Assim como ocorre com o Fusca, na Brasília também algumas pessoas costumam dizer que é tudo igual. De fato, pode até parecer que de 73 até 82 todas as Brasílias são basicamente a mesma coisa, mas não são, pessoal. Ano a ano teve mudanças, não tem um ano da Brasília que não teve uma alteração, uma mudança de cor, que seja. Ano a ano tem mudanças. Se você pegar uma Brasília de cada ano, eu saberia identificar de qual ano ela pertence, porque as mudanças são visíveis, basta a gente perceber, prestar atenção. E se você nunca percebeu, vamos junto comigo agora, vou mostrar para você algumas, não todas as diferenças, porque realmente tem coisas aí minuciosas. Eu vou dar um resumo do que mudou, algumas alterações significativas que tiveram
ano a ano na Brasília, do início ao fim. No lançamento em 73, lanternas traseiras com piscas laranjas, emblema traseiro escrito VW Brasília, grade do escapamento mais curta, né, mais estreitinha, o volante tipo cálice igual ao do Fusca, que ainda era usado, e as calotas centrais das rodas na cor alumínio, né, um tom ali de prata. 74, o volante cálice já foi substituído pelo modelo que a gente chama de canoa ou bumerangue. Também é acrescentada a dupla carburação como um item opcional. 75. Assim como em muitos outros carros nacionais, as lanternas traseiras passam a ter o pisca vermelho. As calotas centrais das rodas, conhecidas também como copinho, mudam para a cor preta. O emblema traseiro perde o VW e passa a ser só a Brasília. A grade do escapamento traseiro aumenta de tamanho e o pisca-alerta passa a ser um item normal de série, atendendo uma regulamentação do CONTRAN da época. 76. O motor 1600 com carburação simples deixa de ser produzido. Todas as Brasílias passam a vir de fábrica com dupla carburação. 77. Comandos do limpador de para-brisa passam a vir em alavancas na coluna de direção e os comandos da ventilação interna ganham iluminação que acendem ao acionar os faróis. Instrumentos com visual mais limpo com aros na cor preta. Na parte dianteira desaparecem os bigodes que ficavam ao lado do emblema Volkswagen. O porta-luvas ganha uma tampa pela primeira vez. Mudança também no sistema de freios, que ganhava duplo circuito independente na frente e atrás, cabeçote de chassi reforçado, tubo de segurança contra impactos frontais no para-choque dianteiro e coluna de direção retrátil. 78. Nesse ano a Brasília sofre a primeira e única reestilização mais profunda na carroceria. Capô dianteiro com 2 vincos, para-choques mais largos com ponteiras quadradas em plástico, lanternas traseiras maiores e frisadas, inspiradas nos Mercedes-Benz da época. O desembaçador elétrico do vidro traseiro passa a ser um opcional pela primeira vez. A parte central do volante também muda de desenho e recebe a inscrição VW no canto direito. O acionamento do pisca-alerta deixa de ser por botão e passa a vir numa alavanca na coluna de direção. 79. O emblema traseiro Brasília passa a ser feito em plástico e tem fundo preto, assim como o espelho retrovisor em plástico também, que substituiu o modelo raquetinha cromado. Os filtros de ar também passam a ser do tipo panela, visando reduzir o ruído interno vindo do motor. 1980, painel de instrumentos mais moderno, totalmente redesenhado, inclusive com um vacômetro disponível como opcional. Surgem também como opcionais o lavador elétrico do para-brisa e o temporizador do limpador. 1981, a Brasília ganha o mesmo volante do recém-chegado Gol e melhorias também nos materiais fonoabsorventes, visando reduzir o ruído interno. Na segunda metade do ano, as lanternas traseiras passam a ter piscas na cor laranja. Para a linha 1982, somente a adição de novas cores, até que em março daquele ano, após quase 9 anos, a produção é definitivamente encerrada. Por que a Brasília acabou, né? Com o lançamento do Gol em maio de 1980, ela continuou vendendo muito bem, mas a Volkswagen já pretendia tirá-la de linha. Por quê? Um dos motivos era que ela não poderia dar origem a uma família e de outros, uma família de veículos, que era o que a Volkswagen desejava fazer e já planejava fazer com o Gol, né? O projeto BX daria origem a um sedã, uma perua e uma picape, o que aconteceu na linha Gol. A Brasília, infelizmente, nunca teve uma derivação dela, ela já era um derivado, na verdade, né? Então, até em 1976, no auge ali das vendas, chegou-se a construir um protótipo de Brasília com motor dianteiro do Passat, mas se mostrou economicamente inviável, não foi para frente. Mas, sem dúvida, foi um carro de grande importância na indústria nacional, inquestionável, e serviu também de inspiração para a criação da Variante 2, né? Em 77, no final do ano, já para 78, era lançada a Variante 2, que era uma enorme evolução em relação à variante antiga, trazia itens que não havia na própria Brasília, como suspensão McPherson, entre outras coisas, mas a Brasília compartilhava, cedeu vários elementos, como a lanterna traseira, as portas. Então a Variante 2 realmente bebeu da fonte da fórmula do sucesso da Brasília. O canal PL vai completar 9 anos agora no dia 10 de julho. Realmente uma data especial para todos nós, e o canal começou com Brasílias. O primeiro vídeo publicado por nós há 9 anos atrás, no dia 10 de julho de 2014, foi um vídeo sobre Brasília. Então para nós é uma enorme satisfação
podermos estarmos relembrando essa história. O canal começou de fato com Brasílias. Eu tive uma Brasília 1978, foi o meu primeiro carro. Tive uma Brasília 1976 marrom savana, tive uma Brasília 76 marrom bege alabastro, tive uma Brasília 78 modelo 79 bege jamaica. Então as Brasílias fazem parte do canal. Muitas pessoas, muitos inscritos do canal que estão vendo esse vídeo agora, agradeço imensamente o carinho, e muitos chegaram até o canal por causa da Brasília. De fato, eu passei a gostar de Brasília desde a minha infância, porque eu tinha um vizinho aqui chamado Zé. Ele tinha 2 Fuscas e tinha uma Brasília, e eu via que a Brasília era um carro legal, diferenciado em relação ao Fusca, e eu tenho um Fusca hoje, né, mas a Brasília realmente me chamou a atenção, e foi essa Brasília que eu adquiri em 2014, uma Brasília marrom savana. Então, os caminhos foram caminhando. Eu não tenho mais Brasília hoje em dia, mas o que não me impede de ter uma novamente. Eu tenho a TL, né, a frente Aparecida. Realmente, andando na TL, a gente revive, de certo modo, a nostalgia que tem ali, e o próprio Fusca também, a magia. Eu sempre tive Volkswagens refrigerados a ar. Nunca deixei de ter, sempre tive um que faz parte da minha história, realmente, esses carros. A linha Boxer da Volkswagen, né? O Gol refrigerado a ar é um carro que eu também tenho muita saudade, tenho vontade de ter novamente. E é isso, a nostalgia que está presente aqui com vocês, está presente também aqui no nosso canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. E se inscreve se não for inscrito, tá? Estamos chegando agora a 200 mil. Vamos ter uma comemoração especial aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.